estão ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Ok. Vamos para Lucas 15. Vamos ler do 11 até o 32. É bom a gente ler tudo, que assim fica claro todos os pontos e nada nos escapa. Lucas 15, 11 a 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si. Ok. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti, mas não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Ele lhe disse: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para a casa esse teu filho que esbanjou os bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ok? Muito bem. A primeira coisa que eu creio que cada um de nós temos que atentar, e com muita responsabilidade, vigilância, que isso aqui é comum
acontecer. Então você precisa assumir a responsabilidade pela tua vida. Muitas pessoas até hoje não assumiram a responsabilidade pela própria vida, principalmente espiritual. Ele lança a responsabilidade sobre Deus, sobre o diabo que está fazendo isso, sobre as pessoas, mas ele não para prestar atenção nas suas escolhas, no seu comportamento, no que está acontecendo com ele. As coisas, elas não acontecem aqui fora antes de acontecerem aqui dentro. Ninguém fracassa aqui fora antes de ter fracassado aqui dentro. Primeiro você fracassa aqui, depois você toca no fracasso, infelizmente, ou bebe o cálice da derrota. Isso nós falamos, mas parece que alguns não deixam entrar. Isso aqui não veio do nada. Esse rapaz não pediu a parte da herança dele do nada. Ele já vinha alimentando isso na mente dele. Ele não anoiteceu, amanheceu, disse: acho que eu quero a parte da minha herança, porque eu quero ir embora. Você pode ver que ele primeiro pediu a parte da herança, depois logo ele arrumou as coisas e foi embora. Ele tinha planejado tudo. As coisas já existiam aqui, porque o que acontece? A pessoa está bem, ela está no seio da família, ela está na igreja, ela está com Deus. Ela está sendo bem cuidada, ela está sendo zelada. Mas o ser humano tem uma tendência à insatisfação, não a boa insatisfação, não tem uma boa insatisfação. Aquela que não te deixa acomodar, que te leva mais em Deus. Mas há pessoas que eles são insatisfeitos na carne. Não é aquela insatisfação no espírito, eu quero mais de Deus. São aquelas pessoas que são carnais, elas são insatisfeitas carnalmente. Elas estão sempre olhando para fora. A grama do vizinho parece mais verde. Começa aí. Tem gente que a vida do outro, não sei a vida de quem, ou a vida das celebridades, ou a vida, não sei, ele lê uma revista de fofoca, ele já deseja a vida de não sei quem, ele deseja não sei o quê. Ele está sempre olhando para fora, para a direção errada. Ele é iludido por propagandas mentirosas, ilusórias. Ele cede a desejos de pura ilusão, que são fugazes. Eles passam. Tem um tempo, tem coisas que podem dar momentaneamente prazer? Pode sim. Mas não prevalece, não permanece. Nada fora de Deus vai permanecer. Nada, uma coisa fora de Deus não permanece. Fora de Deus não vai permanecer. É isso que tem que ter em mente. Então a pessoa está na igreja, ela está sendo abençoada, mas ela começa a não ver. Eu estou na casa do Pai, mas está muito monótono isso aqui. Isso aqui está muito chato. Parece que tem gente lá fora vivendo de forma tão legal, tão divertida. E a minha vida está tão chata, tão monótona, tão sem graça. Parece que tem gente que está aí, vive do jeito que quer, tem uma liberdade que eu não tenho. E ele começa a alimentar pensamentos de destruição e ele não se dá conta. Então esse rapaz, primeiro ele pediu a parte da herança, porque ele já tinha arquitetado dentro dele, porque já existia. A casa do pai ficou monótona, era segura. Ele tinha tudo lá, não faltava nada, ele estava abençoado, mas ficou monótona, ficou chata. Eu quero a minha liberdade, eu quero curtir. Eu quero outra coisa. Ele trabalhou por essa destruição. O que ele achou que seria uma vida incrível foi um passo para a destruição. Porque é isso que acontece com pessoas
que não são guiadas pelo Espírito. Pessoas que são movidas pela carne, que são controladas pela carne. Elas cedem a pensamentos malignos e dão passos para a destruição, para o abismo. E como um abismo puxa sempre outro abismo, quando uma pessoa toma uma direção errada, dali ela vai tomar outra, que vai tomar outra, e se ela não abrir os olhos depressa, vai chegar a um ponto que vai ser tarde demais. Esse aqui ainda teve vida, ainda sobrou a vida, não sobrou nada no final, mas a vida sobrou. Então ele teve condições de retornar para a casa do pai. Mas e aqueles que são tragados repentinamente? Que a morte cruza o caminho repentinamente, morrem repentinamente. E nem chance de voltar para a casa do pai não tem mais. Perdem tudo e no fim perdem a vida com salvação. Esse ainda sobrou a vida para voltar. Mas alguns nem a vida sobra. O diabo traga tudo, ele rouba tudo da pessoa. Então ele foi viver, pegou a herança, dias depois, partiu. Inicialmente com dinheiro na mão, ou trazendo para o espiritual. Inicialmente a pessoa teve um tempo plantando bênção. Então, quando ela sai, ela ainda tem um estoque de bênção para gastar. Que ela jejuou, ela orou, ela participou, ela recebeu orações, cobertura de oração. Então, ela tem bênção, ela tem um estoque ainda de bênção para gastar. Mas como ela não continua plantando bênção, ela já começa a plantar maldição, o estoque da bênção vai acabar. E daqui a pouco toda a semente do pecado vai germinar e virar a colheita da destruição. Então, enquanto ele tinha estoque, ele tinha de bênção, ele tinha herança, enquanto ele tinha amigos, ele tinha mulher, como o próprio irmão dele diz, as prostitutas. Ele tinha comida, ele tinha honra, ele tinha espaço. Ele tinha, tá tudo bem. Então, enquanto tinha herança, ele tinha amigos para alimentar ainda mais a decisão errada. Mulher, ele tinha, que aparentemente é tudo bem. Mas ele foi gastando, a Bíblia diz aqui que ele foi gastando até gastar tudo. Acabou. Ele não voltou, ele não poupou, ele não vigiou, não foi nada. Ele tomou a direção errada e foi com tudo para aquela direção errada. É o que muita gente faz. Ele deixa o diabo enganar, vira a cabeça. Quantas vezes eu vi gente abençoadíssima, caminhando, nunca viveu o que estava vivendo, nunca tinha vivido antes o que estava vivendo. Aí começa, parece que nada mais acontece. Meu filho, aconteceu um monte aí, continua plantando, vai acontecer. Parece que está muito chato, parece que está muito monótono, porque parece que lá fora é melhor, parece isso, e vai, e alimenta. Você pensa que vai acontecer o quê? A partir do momento, as pessoas, às vezes o ser humano, ele não para pensar que como imaginou na sua mente, assim isso é bíblico, isso vai se cumprir. À medida que você está pensando besteira, você vai fazer besteira. Ninguém pensa besteira e fica por aí mesmo, por isso mesmo. É isso que as pessoas, elas brincam na mente. Você não pode brincar na mente, brincar com a sua mente. Até o fim dos seus dias, anota isso para você não esquecer, bota isso dentro de você, não brinca com o pensamento. Tem
tem gente que diz assim, eu só estou pensando, esse é o perigo. Mas eu só estou pensando, aí mora o perigo. Porque como imaginou na sua alma, assim é, como você pensou, assim vai acontecer. Não, mas eu só pensei, não, meu filho, você tem que combater pensamentos negativos, incrédulos, malignos, pecaminosos, ilusórios, fantasiosos, diabólicos. Você tem que combater, porque se você pensa, você sente, você faz. O perigo está no pensar. Porque ninguém na face da terra, não existe o sujeito, não, eu fiz, não, você pensou, que você alimentou, que você sentiu, que você alimentou os sentimentos, que você praticou. É isso. Não existe essa, não, eu só estou pensando. É igual quando a pessoa vira para você, você está matando o tempo. Não, não faz isso, você não vai matar o tempo não volta. O tempo é precioso, você tem que aproveitar cada minuto da tua vida para fazer a coisa certa. Eu só estou pensando, não, cuidado, você está pensando que está pensando errado, está com pensamento diabólico, isso aí vai te desgraçar. Você não está só pensando, você está alimentando a destruição se o pensamento é ruim. Você está alimentando. Então, às vezes a pessoa não presta atenção. Para quê? O que eu estou pensando? Isso aqui está errado. Sai em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. Passa do teu sangue, Senhor. Pessoas espertas, ela já de cara, ela bota a mão na cabeça, ela expulsa, ela unge a mente, ela vigia, ela busca palavras, ela repete a palavra, porque ela sabe que essa é a porta para a destruição que as pessoas abrem. Tanto é que em Filipenses a Bíblia nos ensina, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Você vai pensar em coisas saudáveis, em coisas boas, porque senão você vai destruir com a sua vida. Então a pessoa está na igreja, às vezes já é o obreiro, às vezes já é um membro de muito tempo, está sendo abençoado, Deus está abençoando, aí ele já começa, o diabo começa a entrar das várias maneiras, várias formas. Ou aqui no caso do rapaz, a busca por liberdade, por uma vida movimentada, divertida. Outros já começam a se envolver com fofoca, e já começa a olhar as coisas com rabo de olho. Parece que não é bom assim, não, parece que não é tão certo assim, parece isso, aquilo. Aí o diabo tem meios e meios para desgraçar com uma pessoa e tirar ela da presença de Deus, da direção certa. Porque algumas pessoas, elas não trabalham para crescer em dias. Elas fazem o certo um tempo e depois cedem ao que é negativo e começam a fazer errado de novo. Não importa, você tem que ter uma coisa na tua cabeça. Você pode receber a melhor palavra, você pode já ter experiências várias com Deus, você já pode achar que você conhece a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, que você é espiritual, que você bota para quebrar no espírito. Se você não se mantiver crescendo nesse espírito, nessa direção, se você não vigiar, você cai. Não tem bom, não tem grande, tem servo. Tem filho que obedece o pai, tem servo que é obediente ao seu senhor. A história é para todos, não tem o novo convertido ou aquele que tem 50 anos de fé. O segredo de permanecer vivo é mesmo, é o mesmo. É você vigiar a sua mente, não deixá-la pender para direção nenhuma. Ninguém
Ninguém, não ache que você está acima do bem e do mal, que você já é bom, que você é conhecedor, que você é espiritual, que nada te pega, e nada me abate, nada me pega. Não vai te abater, não vai te pegar, não vai te derrubar se você estiver escondido aqui e dominado pela palavra aqui. No mais é balela. Não, porque eu sou, porque eu asso, eu frito, eu cozinho, eu sei, eu sou espiritual, Deus fala, Deus vê, eu vi o anjo, eu vi a coisa. Balela, conversa fiada. Só tem uma maneira de você se manter vivo no espírito. É você não desfocar do caminho certo, daquilo que é certo, não do que você pensa, sente, acha, do que o fulano acha, deixa de achar, daquilo que Deus tem te dirigido a fazer, dentro daquilo que é a palavra de Deus. E assim por diante. Grandes homens da Bíblia caíram, grandes na terra, na nossa geração caíram, e ninguém caiu da noite por dia. Acho até graça quando alguém fala, não, fulano, ele caiu, coitadinho. Coitadinho, primeiro, coisa nenhuma. Que ele recebeu uma unção e ele devia ter respeitado. Segundo, não tem essa, não tem conversa. Ele tinha que ter respeitado o que Deus deu a ele. Segundo, ele só foi visto, foi revelado, aquilo já existia há muito tempo. Nada aparece da noite para o dia como passe de mágica. As coisas são construídas. Assim. Então, esse rapaz não pediu a herança do nada. Ele já vinha alimentando, eu preciso de dinheiro para ir embora. Eu preciso disso para ir embora. Ele já vinha alimentando a saída dele da casa do pai. Talvez tenha gente aqui que já vinha alimentando a saída da casa do pai. Só que preste bem atenção nessa palavra antes de você tomar a decisão ou que vai te levar para a destruição. Preste atenção nisso. Antes de você dar o passo final para a sua destruição, Deus te deu a palavra. Se tiver alguém aqui planejando o passo para o abismo, você pode ir, vai consciente. Comecei aqui, ele foi consciente. Ele achou que fora da casa do pai ia ser um espetáculo. É igual tinha um sujeito aqui na igreja que cantava que era um espetáculo. Deus deu um dom para ele. Chegou na igreja, maconheiro, daqueles de fundo, miséria, não tinham o que comer. Nós acolhemos a casa do pai. As crianças anêmicas, tanto piolho que não tinha, parecia que não ia ter fim. Uma situação lamentável, crítica, sendo jogado na rua porque não tinha como pagar um cômodo. E nós acolhemos, estimulamos o dom dessa pessoa e ela desenvolveu, que foi um espetáculo. Foi embora, foi, enquanto foi bênção, a proteção de Deus. Aí começou a subir a cabecinha, envolveu com as criaturas, cara, você vai arrebentar, você vai sair, você vai fazer, não sei o quê. Aí um dia ele disse para um bispo meu, eu acho que eu vou sair, porque eu vou arrebentar aí fora, que não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, olha, a bênção está onde Deus te colocou. Não, a bênção também está em outros lugares. A hora que chegou aquilo eu fiquei sabendo, falei, ok, então siga teu caminho agora. Aliás, fui eu mesmo que disse isso para ele. Pega tuas coisas e segue teu caminho. Ok, seguiu. Resumindo, assim, não sei se deu 2 meses, se deu 2 meses, já estava pedindo arrego para a família não sei da onde, para ir ajudar, para mandar um dinheiro para poder voltar para a cidade onde tinha vindo.
Chegando lá, para resumir, tem que se submeter a trabalhos hoje forçadíssimos. A vida foi para o fundo do poço. Moveu uma ação contra a igreja. Perdeu. E perdeu, que foi um espetáculo. Entendeu? Mas aqueles fracassos maravilhosos. E a vida não tem nada a ver com a honra. Aquela pessoa que enquanto estava aqui era convidado para abrir shows de bandas famosas. Aquela pessoa que quando estava aqui, tinha o nosso respaldo, era convidado continuamente para eventos importantes. Virou estrela. E tinha condições de ser, porque talento Deus deu, o dom Deus deu. Se tivesse caráter, era para ser nacional. Hoje, assim, uma voz, vendagens de discos e tudo, porque cantava bem mesmo. Não é conversa, ele cantava. Tinha o dom de compor, o dom de cantar, um espetáculo. Mas o que adianta ter talento e não ter caráter para manter o talento? Não adianta nada. Então a pessoa, então o diabo já vinha trabalhando a vaidade. Não, porque eu vou. Acontece que Deus o abençoou com essa cobertura. Foi isso, Deus foi o lugar que Deus colocou para abençoar e para honrar. E aí a pessoa simplesmente cospe no prato que comeu e a pessoa é ingrata. E Deus, a Bíblia deixa bem claro sobre a ingratidão. E há pessoas que têm um espírito ingrato. Ele alimenta a autossuficiência, e ele alimenta. Ele acha que ele vai caminhar, que ele não precisa de mais nada. Eu não preciso de pai, não preciso de mais nada, eu tenho minha herança. Agora eu vou viver minha vida, não preciso que ninguém me dê ordens. Eu vou fazer do jeito que eu quiser na minha vida. Ok, vai, filho. Enquanto tinha estoque de bênção, caminhou. E quando a herança acabou, ele gastou tudo. Acabou. Entrou numa crise. Está aqui, ó. Houve fome naquela terra, naquela região. E ele passou fome literalmente. O filho mais novo aqui. Enquanto os empregados do pai eram tratados com dignidade, ele arrumou um emprego de tratador de porcos que ninguém dava nem um prato de comida para ele. Sabe o que é descer ao fundo do poço? E algumas pessoas não acreditam que depois que ela constrói uma vida nova em Deus, que ela possa vir a descer ao fundo do poço. Gente, isso não é terrorismo, não é nada, isso é verdade. Eu lido com gente há anos, e a história se repete, é sempre a mesma história. O sujeito age com rebelião, e aí vem a repressão, e aí ele tem que se arrepender se quiser mudar, e aí tem que recomeçar a plantar tudo de novo, enquanto aqueles que permaneceram plantando já estão lá. Aí aquele que parou, que perdeu a herança, porque aquilo que ele perdeu, ele não perdeu a vida, mas a herança ele perdeu. Ele perdeu a herança. Quer dizer, tudo que foi plantado durante não sei quantos anos, a pessoa simplesmente ela apaga, ela joga fora quando ela sai da direção de Deus. Está entendendo isso? Não é que você vai, esse plantio, quando você para, você sai da direção. Tudo que você plantou em Deus, você perde. Aí a hora que você volta, você vê aquelas pessoas que talvez começaram com você, que permaneceram, elas estão lá, no outro nível. E aí você ainda está agora, tendo que recomeçar. Tudo novamente, plantar.
adubar, regar, esperar, germinar, tudo de novo. Mas aqueles que permanecem e não cedem a pensamentos diabólicos, ao mal, ele está sempre construindo, ele entra em guerras, mas ele vence, ele entra em batalhas, mas ele vence. O diabo tenta mudar a cabeça dele, mas ele expulsa. Não, capeta, aqui você não tem poder, sai da minha vida, Deus é comigo, essa é a direção certa, esse é o caminho que Deus me colocou, e daqui eu não saio, eu vou permanecer firme até o fim. Porque Deus tem me honrado, eu sei que Ele vai me honrar mais. Mas, aí, ó. Aí, engraçado, né? A Bíblia diz aqui, ó. Mas ninguém lhe dava nada. Mas você pode ter certeza, quando ele estava ainda com herança, com dinheiro, ele tinha amigos. Ele tinha mulher. Ele tinha tudo. Quando você está... O diabo, quando você está caminhando numa boa direção, está abençoado, você arruma gente para tentar distorcer, para perturbar a tua cabeça. Você arruma amigo para ir para a tua casa, para sair com você, porque você tem dinheiro. Você está bem, você está abençoado, você está por cabeça. Você está honrado. Está tudo bem com você. Gente para fofocar asneiras, para falar besteira. Gente não sei de onde, que nunca viveu de poder de Deus e vê você vivendo o poder de Deus. Vem com ladainha contando histórias. Vem falando asneiras. Aqueles galhos secos que não tem nem folha. Aparece no teu caminho para falar asneiras. Porque tem gente que é pura religiosidade, emocionalismo, é galho seco, não tem nem folha, quanto mais fruto. Mas não, porque eu não sei, será que está certo isso aqui, que não sei o quê. Meu filho, você é galho seco, você não sabe nem onde está a ponta do teu nariz. Não vai falar asneira, muda a tua vida primeiro, produz frutos primeiro, para depois ir dar conselho para quem já está produzindo. Entendeu como é que é? É igual quando alguém quer dar alguma opinião, fala, você tem fruto aí? Se não tem, dá primeiro, depois eu penso se eu vou te ouvir. Entendeu? Primeiro dê frutos. Galho seco, primeiro vai dar frutos. Depois você vai ser ouvido. Mas tem muito galho seco que adora falar. Não tem nem folha, quanto mais fruto. Mas ele cruza o caminho de quem já está frutificando, e quem está frutificando precisa vigiar. Porque eu já vi gente que estava com o pé carregado de fruto bom, ouvir galho seco e ficar seco também. Está entendendo isso? Esse aqui veio da casa do pai, e na casa do pai havia fartura. E ele só se envolveu com galho seco. E sabe o que aconteceu? Ficou seco também. Porque gente que se envolve com galho seco, ele vai secar também. Ele acaba secando. Aí, ó, agora, ó, tratador de porcos, que desceu ao fundo do poço. Ninguém lhe dava nada, está escrito aqui. Entrou numa crise, numa fome. Tudo ao redor dele era fome. É o que muitos, depois de tomar a direção errada, entram numa crise, num desespero. Aí, ó, teve que aceitar um emprego de tratador de porcos. Aí, enquanto na casa do pai dele, ele disse, até o menor dos empregados tem do bom e do melhor. Eu aqui quero comer, eu não tenho nem o que comer. Para você analisar, preste atenção, para uma pessoa sentir vontade de comer comida de porco, e cada um aqui sabe muito bem o que porco come. Para uma pessoa sentir vontade de comer comida de porco, ele tem que estar desesperado. Você vê que uma pessoa, quando ela desce ao fundo do poço, sempre tem mais para descer. Ele virou tratador de porco e agora ele deseja comer a comida do porco. Porque sempre dá para descer um pouco mais. Tem fundo de poço que não tem fundo. E se a pessoa não buscar Deus depressa, ela, de tratador de fome, ele passa a ser tratador de porco. De tratador de porco, ele passa a desejar a comida do porco. Mas o porco está competindo com o porco. É para onde o diabo leva as pessoas que perdem a visão. E muitas pessoas estão caminhando em bênção.
em bênção, a vida está uma bênção. Mas ele aí começa a ver problema em tudo. A casa tem problema, a igreja tem problema, a vida tem problema, no trabalho tem problema, tudo tem problema, onde olha tem problema, e descarrega, e uma intolerância, um desequilíbrio, um descontrole, tudo tem problema, o diabo vai roubar. Eu acho que eu quero outra vida, acho que eu quero viver outra coisa. Parece que a grama do vizinho é mais verde, parece que eu não tenho liberdade, parece que eu queria isso, eu queria aquilo. Olha que ele acorda, ele já está desejando a comida do porco. Ninguém lhe dava nada. Aí a Bíblia diz, caindo em si. Caindo em si. Porque a Bíblia deixa bem claro que ele estava fora dele. Fora de si. Porque uma pessoa que tinha a vida que ele tinha, trocar aquela estrutura por uma ilusão, ele estava fora de si. Então você precisa vigiar se o diabo está dominando a tua cabeça, está falando. Se há pensamentos malignos, vigia. Porque isso está deixando bem claro que você está saindo fora. Está sendo roubado. Caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do pai. Na casa do meu pai, até os empregados são dignos, são tratados com dignidade. Eu aqui, eu não tenho nem o que comer. E a Bíblia diz, a seguir ele se levantou e foi. Ele já tomou atitude, ele não esperou. Eu penso que é aquele entendimento que a pessoa tem. Poxa, eu já perdi demais. Se eu continuar nessa direção, só falta perder a vida. Porque algumas pessoas, elas trabalham para chegar ao ponto de perder até a vida. Esse aqui teve a chance ainda de voltar, teve vida. E os que nem têm essa chance, que o diabo traga antes. Foi muito bem recebido, porque quando uma pessoa realmente se volta para Deus, o Senhor a abraça. Houve alegria, como a Bíblia diz que há alegria no céu, quando um pecador se arrepende. E o irmão, que é aquele tipo de pessoa, que é passiva, não ousa, não arrisca na fé, não vai além. Que nós vimos que, biblicamente, o irmão mais velho estava errado, mas ele estava lá, mas ele também estava errado. Porque ele não tinha o espírito do pai. Como muita gente, ele está na igreja, mas ele ainda não tem o espírito de Deus. Ele não tem o espírito da vitória. Ele é religioso, ele cumpre. Ele está aqui, ele cumpre com as regras, mas ele não toma posse, ele não tem a força e a fé para dar passos de fé. Ele ficou irado quando o rapaz foi bem recebido pelo pai. Ele ficou irado. Eu estou aqui, o senhor nunca me deu nenhum cabrito. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. O que você não possui? Então tem muita coisa que às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela também está reclamando, não sei por que não acontece. Será que Deus não está dizendo? Por que você não dá um passo de fé? Quantas vezes eu já vi gente dizendo, estou esperando por Deus, e Deus nitidamente está dizendo, e eu estou esperando por você, o que você vai fazer? Quantas vezes eu já vi isso? Eu estou esperando por Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, e Deus está dizendo... Isso aí tem outro nome, acomodação e passividade. Dá passos de fé e ousa que eu vou te honrar. Você quer, eu não tenho só um cabrito, tudo que é meu é teu, possua. Foi isso que o pai falou, você não tem meu espírito. E é assim que eu entendo. Ele não usou essa expressão, eu entendo assim, meu filho. Tudo que é meu é teu, meu filho. Quer dizer, não é só um cabrito. Pega meu espírito, possua. Se você entender essa mensagem e colocar em prática, a começar a ter atenção aqui, os pensamentos. Preste atenção no que Deus tem feito na tua vida. Quando ele disse, até os empregados do meu pai têm do bom e do melhor, eu entendo que às vezes a pessoa está na igreja, ela está sendo tão cuidada, abençoada, mas ela entra num tempo de guerra. Todos nós entramos. Aí ao invés dela continuar olhando, não, mas Deus é comigo, eu vou permanecer na casa do Pai, esperando que tudo vai dar certo, eu estou sendo cuidado. Não, ela pensa em sair. Ela pensa em buscar o que ela não perdeu. Ela pensa em procurar chifre na cabeça de cavalo. Ela pensa em ir atrás de encrenca para a vida dela.
Aí ele viu, até os empregados do meu pai há quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Porque daí a pessoa descobre que ela tinha guerra. Ela estava na guerra, mas ela estava cuidada. Tinha problemas, enfrentava, mas estava zelada, sendo abençoada. Abençoadíssima. A gente enfrenta batalhas? Enfrenta. Mas, se você está na casa do Pai, você tem comida de sobra. Deus vai cuidar de você. Você não é desamparado. As coisas vão acontecer, como a gente sempre vê acontecer. Mas, alguns quando já estão tão bem, já foram tão longe, dão lugar ao diabo para retrocesso, e que algumas situações são irreversíveis. Algumas coisas que se perdem, não se recupera nunca mais. Até porque o próprio relacionamento com Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Que a Bíblia deixa bem claro, aquele que realmente teve um encontro com Deus que abandona, não encontra arrependimento. Muitas pessoas hoje buscam arrependimento e o máximo que atinge, que consegue é remorso. Isso é um perigo. O dia que você não conseguir se arrepender, você está condenado. O que condena a pessoa é a falta de arrependimento. O que leva à condenação é a falta de arrependimento. E se você perder a sensibilidade ao Espírito Santo, você pode atingir só remorso. Já parou para pensar, uma pessoa que no máximo que chega é o remorso? Se você tem remorso é porque você não tem arrependimento. Se você não tem arrependimento, não tem salvação. Eu postei no meu, porque essas coisas eu fico sabendo, gente, porque as pessoas me mandam, né? Você está aí, as pessoas mandam, postam para mim e mandam, e eu vou tendo informação. E essa semana uma pessoa postou para mim uma reportagem, que eu até retuitei no Twitter também. Quem me segue deve ter entrado lá e visto. Uma seita que está aí. E é incrível como para as coisas do capeta parece que tudo é tão facinho, anda. As coisas de Deus é aquela guerra. Porque o diabo tem oposição, para as coisas do capeta não tem oposição. Uma seita chamada 666, aí, que tem o líder é o Jesus Cristo, o homem. Santo de Jair. E todo mundo lá, seguindo, tatuadores, aquela quantidade de velhinhas, senhorinhas, tatuadas 666, aqui, em 3 lugares, tudo quanto é canto. Já tatuadas 666, e querendo o sujeito lá explicar. Bom, tem o Jesus Cristo, o homem, que é o líder, que é o Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, o homem. Quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse do 666, e fala número de homem, deixa bem claro que é o número de Deus, não vem de Deus. É conhecido, queira a pessoa, não adianta o capeta distorcer, apesar que já está levando um monte. Esse é o número da besta, do anticristo. E aquele monte de gente já tatuado, a marca do anticristo. Agora você imagina, o que essas pessoas fizeram com a vida delas? E se essas pessoas não... Porque Jesus ainda não voltou, então quero eu. Ainda nós falávamos sobre isso, sobre essa. E agora já tem a marca cravada, tatuada. Eu quero, presta atenção, a minha visão, isso é o meu entendimento. Eu quero acreditar que como Jesus não voltou, e alguns também já foram estúpidos, tatuaram santos para o corpo, demônios, entendeu como é que é? E agora esses estão tatuando 666. Eu quero acreditar
que está na mesma linha, se o sujeito se arrepender de verdade, antes do arrebatamento, antes dele morrer, que ainda há uma chance para ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque Jesus não voltou ainda. Porque a Bíblia é muito enfática: aquele que tiver a marca da besta vai para o inferno. Mas eu quero crer. A minha visão, aí eu não sei se essa criatura vai se arrepender, até porque a maioria ali já conhecia, já passou por igreja. Tem até uma senhorinha lá que falou: eu era da igreja tal, e me chamaram para vir aqui, e aí a senhora já tatuou, já fez tudo. Uma senhorinha, uma vovó, ela me fez isso com a vida dela. Então, no fim da vida, joga a vida assim fora. Se essa senhora, digamos, essa criaturinha, ela se volte para se arrepende: Jesus, que besteira que eu fiz com a minha vida, me perdoa, e bota a boca no pó, e lá no coração o Senhor encontra arrependimento. Eu quero crer que essa tatuagem fique como aquelas de gente que tatuou demônios, depois se converteram, tatuou santos, depois se converteram. Compreendeu? E estão salvos em Jesus. Agora, infelizmente, fizeram isso no momento de insensatez, mas agora andam com Jesus. Agora tem Jesus e nova criatura, e vão receber um corpo glorioso, e aquela tatuagem daquele santo, daquele demônio, daquilo lá não tem mais importância. Mas a Bíblia é enfática. Ela deixa bem claro: quem tem a marca não vai. Vamos crer que se houver arrependimento ainda, não remorso, mudança, ainda como o arrebatamento não aconteceu, possa haver salvação. Agora, a atitude foi assim, o passo para o inferno. Se não morreu ainda, tem condição, Jesus não voltou, de fazer alguma coisa. Creio eu creio, dentro do que eu estudo ali, e eu quero ligar as mesmas coisas que acabei de falar. Os que fizeram de santos, fizeram de demônios. Eu já peguei gente que fez aqueles dragões no corpo, depois se converteu o Senhor, e o dragão é o símbolo do diabo. Então, depois se converteu e acabou. O dragão ficou lá, infelizmente, tendo que olhar para aquela coisa no corpo, mas é coisa agora é nova criatura. É o preço que paga de ter que conviver com aquilo lá depois no corpo, né? Mas agora é nova criatura, a alma foi lavada e remida no sangue de Jesus. Mas você imagina uma pessoa que já conhece a palavra, agora se deixa levar e entra numa seita, mas não tem como, é maligna, é contrária à palavra. E sabe o que é pior ainda nessa reportagem, que eu fico ofendida, de falar do João? Tiveram a capacidade de falar que o João já estava com 90 anos, ele estava velho, ele já não estava interpretando direito, então ele teve uma interpretação errada do 666. Agora é o João que estava errado. O João é que errou. Porque estava velho, não interpretou direito. O homem interpretou tudo direitinho. Mas essa parte ele não interpretou direito. A interpretação dele estava errada. Ainda vai falar de um personagem santo, corretíssimo, dominado pelo Espírito Santo. Aí agora, o Jesus Cristo, o homem, que é o líder que levantou lá, que eu não sei de onde é, que eu esqueci agora, não sei se é da Venezuela, uma coisa assim, você lembra antes? Venezuela? É o Jesus Cristo, o homem, é que está certo. O João não, o João que revelou, que foi dada a revelação do Apocalipse, estava errado, ele estava muito velho para interpretar corretamente. Então aí está lá os tatuadores, chega que as pessoas já chegam como se fosse um batismo, elas já se permitem serem tatuadas o 666 no corpo. Isso está acontecendo aqui, está acontecendo por aí, e está crescendo os adeptos. Por quê? Porque é mais fácil. Porque é mais fácil, é pregado uma heresia e as pessoas com comichão no ouvido vão pegando. É mais fácil. É muito mais fácil você sair, você acreditar
sabe, a questão não é atacar o fulano ou o cicrano, mas tem gente que tem de tudo dentro de casa. Ele tem fronha, ele tem lenço, ele tem toalhinha, ele tem meia. Eu não sei se ele tem cueca, se ele tem isso aí, mas o fronha, tudo ele tem. Porque é mais fácil se acreditar em algumas coisas que é dado para você como poderoso, como milagroso, do que você colocar a tua fé em prática. Renunciar e colocar em prática aquilo. É mais fácil. Eu vou tatuar aqui. 666, que agora tá. É fácil, você vê que chega lá, está todo mundo tatuado de 666. É fácil. É fácil, você vê que para porta larga, para heresia, as pessoas se abrem com facilidade. Para as coisas que requer o sacrifício da carne e um comprometimento com Deus, um conhecimento da verdade para não ser enganado, porque é lamentável pessoas que não conhecem a palavra e que hoje elas estão apegadas aos brindes tal, apegado a isso e aquilo, amanhã elas podem ceder sim para coisas como essas, porque a cabeça está volúvel. A cabeça não está firmada no verdadeiro evangelho. Tudo que fala que é bom, ela toma, ela faz. Entendeu? É igual quando eu dei a luz ao Murilo. A minha sogra, mania de erva, ela de minuto a minuto havia com chá. Eu falei, agora chega, não aguento mais tomar chá. Todos os chás tinham uma função. Era chá para tudo. E todos tinham uma função. Olha, chega, Deus me livre, já tomei demais, não quero mais chá. Porque esse é para essa questão, esse é para essa, mas não quero mais chá. E se você não bota um bar, você vai. Não, esse é para isso, esse é para isso, esse é para isso, para aquilo outro, para aquilo outro. A pessoa ela vai se deixando no levar. E assim vai. E tudo começa aqui. Você tem que ter a tua mente totalmente focada nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Conhecer o que está aqui e ficar. Vigiar a tua mente, vigiar o teu espírito. Cuidado com teus ouvidos. A Bíblia fala de quem alimenta, que tem comichão. No final dos tempos, muitos terão comichão nos ouvidos. Não basta o que ele está recebendo de Deus. Ele está em busca, e nesse em busca onde ele pode se arrebentar. Se arrebentar, como essas pessoas. Elas foram atrás de uma seita dessa, levada. Para quê? Como? Elas se deixaram levar. Estava caminhando para uma direção. Aí aquela, não sei, ansiedade, aquela vontade de ouvir alguma coisa diferente, de fazer ou de viver, que lá vai ser mais fácil servir a Deus, ou mais fácil receber as bênçãos de Deus, ou fazer isso. Eles saem em busca daquilo que não perdeu. E é onde muitos se perdem espiritualmente, e as pessoas não dão atenção às coisas espirituais. Muitos não valorizam. Mas o maior perigo que um ser humano corre, o maior perigo é dele se perder espiritualmente. Porque tudo nessa vida ainda dá para recuperar. De alguma maneira você vai vivendo, você vai dando. Tem coisas que são irrecuperáveis, mas ainda você está vivo, você ainda pode dar um jeito, mudar o foco daquilo, ajeitar outra coisa, enfim. Mas se você perder a tua salvação, você perdeu a coisa mais valiosa que um ser humano tem. E muitos brincam com a vida espiritual como se ela fosse menos, a parte menor da vida. E a parte mais importante da vida de uma pessoa é a espiritual. Até porque é dela que depende todas as demais áreas.